Como se desenvolve o traço narcísico em uma criança? Muitas vezes ele se baseia em vários aspectos, mas hoje, normalmente, eu quero tratar acerca de dois, ou seja, sendo a aprovação ou a rejeição dos pais. E se vocês quiserem saber sobre o tema, esperem o sinal da vinheta. Como a criança ela desenvolve, né, o caráter narcísico, né? Interessante que, por exemplo, tem a pessoa que nasce com um transtorno, que é um fator muitas vezes congênito, ou então, né, esses fatores nascem mediante um lar que é totalmente tóxico, né? Então, há duas maneiras de se desenvolver na criança, né, o caráter narcísico. O primeiro, por exemplo, é o excesso de cuidado dos pais, né? Interessante que Freud, quando vai elaborar a sua teoria, né, ele demanda uma característica que se chama Sua Majestade o bebê, né? Então, por exemplo, os pais têm alguma característica, né, que se tornou irrealizável na vida e transfere tudo isso para o bebê, né? Os pais, se achando especiais, assumem que o bebê terá uma característica totalmente especial também, que vai caber, né, ao bebê, a futura criança, cumprir, né, os desígnios e as vontades dos pais. Então, os pais eles vão começar a exigir da criança, né, um ideal, né, de filho que a criança não pode alcançar. Isso acontece porque a mentalidade da criança funciona de um jeito e a mentalidade do adulto funciona de outro. Então, assim como os pais eles têm, né, o ideal de um filho, o filho também tem um ideal dos pais. Então você vê que há o confronto de vontades para a intensificação da personalidade da criança. Então é necessário sim o confronto, né, para que se estabeleça o ego da criança, o centro egóico do qual que vai estabelecer todo o seu caráter na sua vida adulta. Mas o interessante é que, por exemplo, quando os pais transferem, na verdade, os seus sonhos para o bebê, eles projetam também todas as suas expectativas e esperanças, né? E muitas vezes, se os pais tiveram uma juventude, uma infância muito difícil, eles não vão querer que seus filhos também tenham os mesmos problemas. Então, ao contrário de reprimi-los, vai agradá-los. Então, isso já é um caráter que pode desenvolver, né, um traço muito narcisista e até mesmo grave. Porque os pais, por exemplo, com medo, né, de tolher a liberdade dos filhos, assim como as suas foram tolhidas, né, pelos próprios pais, toda a vontade da criança vai sendo totalmente satisfeita, né? Então, os pais vão fazendo tudo aquilo que o filho quer. O que se forma na criança, né? As pessoas, elas se guiam muito, né, pelas suas sensações. Nós, seres humanos, nos guiamos pelas nossas sensações e percepções. E olhamos, né, o nosso critério de verdade, né, e de vontade mediante as nossas sensações. Então, tudo aquilo que os pais fazem para a criança vai ser digna, né, de se sentir abençoado por tal benevolência dos pais. Porque ele é lindo, ele é fofo, ele é maravilhoso, por mais que ele vai tendo birras conforme o tempo, né? Porque o ser humano, na verdade, ele associa muito, né, os seus desejos às suas realizações, né? É por isso que temos o processo de frustração para a manutenção e a formação
do nosso caráter. Porque se você tem tudo aquilo que você deseja, você se torna insensível. E quando essa sua vontade, na verdade, ela é totalmente reprimida, você se torna violento. Então, isso vai se formando no caráter da criança. Então, toda a sensação que ela tiver de merecimento, ela acha que é digna, mas só que isso, na verdade, foi colocado dos pais sobre a própria criança. Então, ela vai pensar que toda espécie de sensação que eu tenho de direito, eu tenho também o direito de ter. Então, você vê que a criança vai vinculando, na verdade, a sua identidade às suas sensações. E o mundo é uma das primeiras barreiras para a realização da vontade, porque o mundo sempre costuma barrar, né, a vontade do ser humano, principalmente a da criança. Né? A criança quer tudo aquilo que deseja e cabe aos pais fazerem aquilo que ela deseja ou não. Mas aí que está o problema. Porque toda negação cabe no princípio de realidade. E toda, na verdade, toda satisfação cabe num princípio de idealidade. Ora, se eu tenho vontade, eu ganho. Então, eu tenho o direito de ter. Então, isso a criança vai crescendo com o tempo e ela vai se tornando uma espécie de adulto infantil, né? Então, vai sendo o quê? Vai sendo uma pessoa totalmente indiferente à vontade dos outros, indiferente à opinião dos outros. O que cabe, na verdade, é a sua percepção, né? A sua idealização acerca do mundo. Então, se o mundo lhe vai contra, ela vai ter aquela característica totalmente pueril, principalmente quando a criança já ultrapassou sua fase de pré-adolescência, adolescência, maturidade e chega no mundo adulto. Então vai ser um adulto, na verdade, com uma mente totalmente infantil. E também tem outra característica também que pode se formar, né, o caráter de uma pessoa narcísica. É aquela criança, na verdade, que é totalmente desprezada pelos pais, ou os pais são totalmente displicentes com ela. Então os pais a envergonham e essa criança se sente totalmente envergonhada. Então, pelo fato dela se sentir, na verdade, mal constantemente, porque ela nunca cumpre, né, o ideal de filho que os pais têm sobre ele, porque os pais constantemente vão cobrando, é uma família totalmente disfuncional, e tudo que ele faz, né, na verdade, os pais desaprovam. O que a criança começa a fazer? Ela começa a sufocar esse ego que ela tem e criar um ideal, né, sobre esse ego. Então, ela vai pensar da seguinte maneira: nossa, eu não sou digno de ser amado, eu não sou digno de ser aceito. Então ela vai sufocando com isso e ela vai tendo uma idealidade daquele tipo de pessoa que merece ser aceita pela sociedade. Então tem a concepção, por exemplo, do ego dessa pessoa, da criança que está totalmente fragilizado, e ela vai elaborar uma concepção de superego, como ela deve ser para ser agradável aos outros. Então, aí com isso, com o tempo, né, como um mecanismo de defesa, ela usa isso para poder se sobreviver no mundo. Então vai se tornando uma pessoa totalmente dissimulada, né, enganadora, né, por exemplo, uma pessoa totalmente insensível. Por quê? Porque como, né, na sua formação psíquica, né, houve uma displicência dos seus pais, ela repreende isso, né, na verdade, porque ela vai sentir, na verdade, constantemente essa sensação de ódio e de vazio. Porque os pais, eles são um dos principais responsáveis para a maturação psíquica da criança. E se os pais não estão presentes, a criança, ela começa a fazer o quê? Ela começa a criar, por exemplo, caminhos de defesa para se bloquear, na verdade, de se sentir, né, totalmente ameaçada, porque ela se sente ameaçada, porque na verdade, né, na formação do seu caráter psíquico, ela não teve cuidado dos pais, ela teve o desprezo, a displicência, o ódio e a indiferença. Então ela sufoca isso e vai criando um ideal, né, acerca da pessoa, daquilo que ela deveria ser. Então por isso que ela se torna também, né, que é uma pessoa totalmente antipática, né, a princípio nas pessoas que se relacionam com ela, porque isso também não é o caráter desse vídeo. Mas, por exemplo, ela vai se tornando totalmente indiferente a sofrimento alheio. O que importa é o sofrimento dela.
Então, quando essa criança vai crescendo, vai atingindo a maturidade relacional, o que que ela se torna? Ela se torna apenas um reflexo daquilo que foram os seus pais. Os filhos são os reflexos dos pais. Isso depende da maneira como o filho, por exemplo, abstrai essa dor, essa rejeição, né? Então, por isso que alguns filhos também crescem com uma alto, né, baixa estima muito grande, né? Porque os pais não a valorizaram, então ela tem que se valorizar demais como para sufocar aquilo que ela sente acerca de si mesma. Aí sim ela vai obter a aprovação do outro, mas só que ela vai se dependendo disso constantemente, porque quando ela ficar sozinha, ela vai sentir a sua miserabilidade, na verdade. E ela não quer fazer isso. É por isso que o narcisista nunca consegue viver sozinho e ele sempre costuma ter a necessidade, né, de ser totalmente bajulado. Porque se ninguém o bajula, ele se confronta com o seu vazio existencial. Porque o universo narcísico, na verdade, ele é totalmente cheio de vazio e de rancor e de medo, né? E de ódio também. Então, ele sempre procura, na verdade, a aprovação dos outros para que ele possa esquecer a si mesmo. Por que isso acontece num relacionamento narcísico? É por isso que o narcisista ele mais se preocupa, na verdade, né, com aquilo que ele mostra para o outro do que aquilo que ele sente. Então ele sempre tem que fazer isso, na verdade, né? Projetar no outro algo que ele não é para que o outro confirme aquilo que ele não é. Então, por isso que o seu mundo é totalmente fantasioso, né, na verdade, e desprovido, né, de realidade. É por isso que beira até quase uma espécie, na verdade, de alienação da realidade. Na verdade, o narcisista ele vive alienado da realidade. Isso também pode beirar até a psicose também. Se vocês estão gostando dos vídeos que eu estou postando, por gentileza, se inscrevam no nosso canal, dê um joinha e divulguem o nosso pequeno trabalho. E como sempre, eu agradeço o carinho e a atenção de todos que têm feito esse canal crescer e até a próxima.